Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos e alunas! Vamos então começar o nosso curso de Direito 2. Este é um curso voltado para a turma de Gestão Comercial. E agora, gente, nós vamos começar com o universo do direito do trabalho. E eu aposto que você já ouviu falar em direito do trabalho. Então, gente, o direito do trabalho aqui no slide, vejam, tem sim um regramento, boa parte dele lá na CLT, mas a gente tem que entender que no direito tudo parte da Constituição Federal. Para a gente começar esse estudo do direito do trabalho, nós temos que entender o artigo 7º e alguns artigos em seguida do artigo 7º que tratam do direito do trabalho. Por quê? Vocês vão perceber que o início do direito, para quem não é dessa área, ele tem o nascimento ali na Constituição Federal de 1988. E é por isso que a gente tem que começar o nosso estudo com as normas da Constituição Federal. Então, muito embora a consolidação das leis trabalhistas, ou seja, a CLT, ela seja anterior à Constituição Federal, é na Constituição Federal também que o nosso estudo vai se pautar. Então, vamos lá no slide. Bem, então vejam aqui o slide. Onde que a gente vai achar direito do trabalho na Constituição Federal? A resposta é artigo 7º. Então, você vai lá, o direito do trabalho é um direito social, e no artigo 7º a gente vai ter as principais diretrizes do direito do trabalho na Constituição Federal. E aí, já no inciso 1º, tem a previsão que a relação de emprego é protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Bem, gente, o que acontece? Podem vir aqui. Neste caso, a gente vai ver depois, mas se tiver uma despedida arbitrária, né, sem justa causa, o trabalhador ele pode ganhar uma indenização de 40% sobre o FGTS. Então, a gente não tem mais aquela estabilidade decenal que a gente vai tratar ao longo do curso, mas em compensação, a Constituição Federal prevê, tá? Ela prevê a proteção do trabalhador contra a despedida arbitrária sem justa causa, que a gente também vai ver melhor o que é isso ao longo do nosso curso. Podem voltar lá para o slide para a gente ver o inciso 2º. Então, só para relembrar aqui, né? A Constituição já começa prevendo a proteção da relação de emprego contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, e nesses casos deve haver uma indenização compensatória, que é a multa sobre o FGTS, além de outros direitos previstos legalmente. Beleza. O inciso 2º já traz o seguro-desemprego, né, o direito ao seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Então, venham aqui. A pessoa está voluntariamente desempregada. Ela vai receber, segundo a Constituição Federal, seguro-desemprego? A resposta é não, porque a Constituição Federal ela vai proteger o desemprego involuntário, tá? No artigo 7º, inciso 2º. Vamos para o slide para ver o que mais que diz o artigo 7º. Além disso, o artigo 7º é o que prevê o famoso FGTS. O que é FGTS? É o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que nós vamos estudar ao longo do curso. Eu fiz um recorte, tá, gente? Só para explicar. Eu fiz um recorte dos principais incisos do artigo 7º da Constituição Federal, porque é um artigo grande, eu recomendo que vocês leiam todos, e aqui na web-aula eu fiz um recorte para explicar para vocês os principais, os mais conhecidos, para vocês terem acesso a essas informações. Tudo bem? Então vamos voltar lá para o slide. O que diz o inciso 4º do artigo 7º da Constituição Federal? O inciso 4º é o que vai trazer o direito social, olha aqui,
ao salário mínimo. Então, o salário mínimo, ele é fixado em lei e nacionalmente unificado. E ele visa atender às necessidades humanas mais básicas. Ele também vai sofrer reajustes periódicos que preservem o seu poder aquisitivo. E não pode ser vinculado a qualquer fim. Então, vejam, o salário mínimo ele é um direito, previsto no artigo 7º, e ele tem que atender, segundo a Constituição Federal, às necessidades mais básicas do cidadão. Quais são essas necessidades? Alimentação, moradia, cultura, lazer. E aí fica a reflexão para vocês. Será que no Brasil o salário mínimo, tal qual é fixado, tem atendido essas necessidades, essa previsão constitucional? Fica aí a reflexão para vocês pensarem um pouco e também sempre a leitura da minha biblioteca, que lá vocês vão conhecer ainda mais sobre o artigo 7º da Constituição Federal, tá? Então, só recapitulando, no slide, o inciso 4º vai trazer o direito social ao salário mínimo, sendo que ele tem que atender às necessidades humanas mais básicas. E aí, o inciso 5 vai falar do piso salarial, que vai ser proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, tá? Esse aqui não se aplica ao doméstico, esse inciso, porque a gente vai ver no final que que a questão do doméstico ela é um pouco diferente, tá? Mas isso a gente vai ver mais pra frente aqui nos slides. O inciso 6, ele é bem importante, que vai trazer a irredutibilidade do salário. Então, qual que é a regra? A regra é que a gente não pode diminuir o salário. Quando eu falei que essa é a regra, é porque uma regra pode ter uma exceção, Qual que é a exceção? Salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Então, nós vamos também ver mais para frente o que isso significa. O inciso 7º traz a garantia do salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. E também o inciso 10º traz a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Então vejam, aqui esses incisos da Constituição Federal estão protegendo o salário, o trabalhador, e essa é a lógica, gente. Por quê? A lógica constitucional. Porque se entende que o trabalhador é a parte vulnerável da relação. Isso também vai ficar mais claro mais para frente, tá? Vamos seguir no estudo do artigo 7º da nossa Constituição. Vejam o que mais ele diz. Aqui, o inciso 7º vai trazer a garantia do 13º, Do 13º salário, que tem base a remuneração integral ou o valor da aposentadoria. Isso aqui, gente, tem muita pegadinha, viu? No sentido assim, aposentado recebe 13º? Sim, recebe sim, olha só. 13º salário com base na remuneração integral ou valor da aposentadoria. Então, é um benefício também dos aposentados. O inciso 9º traz uma disposição bem interessante e conhecida, que é a remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Nós vamos ver também a questão do percentual e como isso funciona. Então, aqui o que se entende, já adiantando um pouco? Se entende o seguinte, que o organismo do ser humano, ele tem mais dificuldade de trabalhar à noite, Que isso seria contra a nossa tendência natural do nosso organismo em termos de saúde. Então, à medida que o trabalhador trabalha, a depender do horário, à noite ou de madrugada, ele teria um prejuízo em sua saúde e, portanto, ele tem que receber mais pelo trabalho desenvolvido à noite. E a gente vai ver isso no momento oportuno. Só para vocês entenderem desde já que essa previsão está na Constituição Federal. Vamos voltar lá. Olha, são muitos incisos, e aí, como eu disse, inciso, gente, é esse algarismo romano aqui, tá? A gente tem lá o caput e depois vem essa série de incisos, que é a Constituição detalhando os direitos do trabalhador, presente no artigo 7º. Vamos lá.
Então, gente, o que diz o inciso 11º? Ele prevê a participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, a participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Então, isso aqui é um benefício, né, para o trabalhador participar dos lucros ou resultados desvinculados da remuneração dessa empresa, ok? Mais um direito aqui do trabalhador, que é o direito ao salário família, que é pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei. Então, esse trabalhador de baixa renda, ele tem direito a perceber o salário família, e o salário família está previsto na Constituição Federal. E, além de outros direitos. Um direito em relação à jornada de trabalho, ó. Inciso 13º. Gente, aqui é o seguinte, a Constituição Federal vai limitar a jornada de trabalho. Qual que é esse limite? Então, o trabalho normal, lógico que pode ter o trabalho extraordinário, mas o que diz a Constituição em relação ao trabalho normal? Ele não é superior a 8 horas diárias e 44 semanais, tá? Facultada a compensação de horários e redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, o que vocês têm que entender? A gente tem, né, a previsão na Constituição Federal, na lei, mas muitas vezes um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho pode trazer uma disposição diferente do que está na lei ou na Constituição. Isso é possível. Nem sempre é permitido. Em alguns casos é permitido sim. E isso se intensificou após a reforma trabalhista que aconteceu em 2017, que é aquela questão do acordado ser e prevalecer ao legislado, né? Mas isso a gente também vai ver ao longo do curso, né? Agora a gente está nessa parte bem introdutória, conhecendo o artigo 7º da Constituição Federal, conhecendo os principais incisos desse artigo 7º, né? E eu acabei de dizer aqui esse inciso 13, que vai tratar da jornada de trabalho. Vamos voltar para os slides para a gente ver o que mais que está aí no artigo 7º, né? Que vocês já devem ter percebido que é realmente o início, né, dos direitos trabalhistas. Então, o inciso 14º diz que o trabalho for realizado em turnos ininterruptos de revezamento, aí a jornada vai ser de 6 horas, ressalvada a negociação coletiva. É isso que eu estou dizendo para vocês. Tem o que está previsto na lei e na Constituição e também pode ter algum documento, né, um acordo ou convenção coletiva que dispõe de uma maneira diferente. Seguindo, o inciso 15º, né, o inciso 15, ele vai trazer a previsão do repouso semanal remunerado. Então, um dia da semana lá a gente vai descansar e aí a própria Constituição diz que ele vai ser preferencialmente aos domingos. Pessoal, está falando que é obrigatoriamente aos domingos? Não. Preferencialmente, o nosso repouso semanal remunerado, o nosso descanso, será aos domingos, segundo a Constituição Federal. Vamos seguir para ver o que mais diz o artigo 7º. No inciso 16, a gente tem a previsão da remuneração do serviço extraordinário. Então, é aquele serviço que você faz a mais, além da sua jornada. Esse serviço extraordinário vai ter a remuneração superior, no mínimo, em 50% ao do normal. Aqui é a famosa hora extra, né? A remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à remuneração da hora normal. Beleza? Agora, a gente vai passar para entender um pouco o que a Constituição Federal diz em relação às férias. Vamos lá no slide. Então, o trabalhador também vai ter direito ao gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Então, esse aqui é o famoso terço de férias.
Além disso, olha, mais uma garantia muito interessante e importante: a licença gestante e a licença paternidade. O que diz a Constituição Federal em relação à licença gestante? Que ela vai ser concedida sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração do quê, gente? 120 dias. 120 dias. E a licença paternidade nos termos fixados em lei. Vejam, eu acabei de mencionar para vocês 2 direitos muito importantes. Aliás, eu mencionei vários, mas eu vou destacar agora a licença gestante e a licença paternidade. Então, segundo a Constituição Federal, esse mínimo, né, garantido vai ser para a licença gestante 120 dias. E a licença paternidade é fixada na forma da lei. O que está acontecendo? Já adiantando aqui um pouco esse tema. As empresas cidadãs, elas têm estendido a licença maternidade de 120 para 180 dias, tá? Ela tem prorrogado, e a licença paternidade de 5 dias para 20 dias. E aí eu gostaria que vocês refletissem, né, como que é diferente. Enquanto a mãe que tem direito à licença maternidade tem 120 ou 180 dias, o pai só tem direito aí a 5 e 20 dias, tá? 5 e se prorrogar, 20 dias. Então pense um pouquinho sobre esse tema, tá, gente? Porque envolve direito da gestante, direito do pai, família. É interessante, tem alguns países que já pensam em dividir essa licença em 6 meses para o pai, 6 meses para a mãe, países que são ditos de primeiro mundo, né? O que a gente pode pensar em termos de Brasil? É interessante pensar sobre esse tema. E aí, voltando ali para o slide e avançando, agora a gente pegando o gancho aí do tema proteção do mercado de trabalho da mulher. A própria lei, né, no caso aqui a Constituição Federal, que é a nossa lei suprema, diz que haverá uma proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Pois bem, professora, não gostei, achei discriminatória essa previsão. Bem, existe no sistema constitucional brasileiro, no sistema constitucional norte-americano, nas democracias modernas, a possibilidade de discriminações positivas. O que é uma discriminação positiva? São tratamentos desiguais para favorecer algumas minorias. Nesse caso aqui, o Constituinte entende que, como a mulher, isso não sou eu que estou dizendo, são pesquisas sérias que demonstram que mulheres sofrem discriminação salarial no mercado de trabalho, né? E aí, atento a essas temáticas, o Constituinte e o artigo 7º prevêem um tratamento e incentivo para mulheres no mercado de trabalho. E isso não seria inconstitucional à medida que promove a igualdade material, que é uma igualdade de fato, tá bom? Vamos seguir. Inciso 21. Vai tratar do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo de, no mínimo, 30 dias. Isso aqui é quando a pessoa vai sair do emprego, né? E aí a gente tem que pensar que o aviso prévio é tanto em razão do empregador quanto do empregado. Vai depender da situação. Nós vamos ver também ao longo do curso. Inciso 22, a gente vai tratar aí, a Constituição trata da redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Pois bem, gente, existe toda uma legislação voltada para as normas de saúde e higiene, né, do meio ambiente do trabalho. Então, principalmente aquelas atividades que podem gerar aí um dano para o trabalhador, existem formas de minimizar tal dano, né? Como, por exemplo, o uso de equipamentos de proteção individual, e também existe uma responsabilização caso esse dano ocorra. Claro, tudo isso em teoria, tudo bem? Vamos lá, gente, para os slides. Inciso 23. Aqui, também no tema, né, de atividades penosas, insalubres, perigosas, a Constituição prevê aqueles famosos adicionais. Então, olha só que interessante. A Constituição vai prever aqui o adicional de penosidade, o adicional de insalubridade
e o adicional de periculosidade, na forma da lei. Alunos e alunas, alguém recebe adicional de penosidade? Olha só, vejam, a Constituição ela prevê 3 adicionais, né? Penosidade, insalubridade e periculosidade. No entanto, só houve a regulamentação dos adicionais de insalubridade e periculosidade. Ainda não foi estabelecido o adicional de penosidade. E lembrando, você não pode no Brasil, né, atualmente, cumular, ou seja, receber ao mesmo tempo pela insalubridade e periculosidade. Você tem que escolher, tá? O que vai ser mais vantajoso para você. Não pode receber os dois. Vamos para o slide. Bem, aqui no 24 nós temos a famosa aposentadoria, né? Então, o que acontece? O trabalhador cumpre lá os requisitos de aposentadoria. Requisitos esses que foram recentemente, né, em 2019, modificados com a reforma da Previdência. Mas vamos colocar, o trabalhador cumpriu tudo, ele vai ter direito à aposentadoria. E esse é um direito do trabalhador previsto no artigo 7º da Constituição Federal, ok? Além disso, no slide, o trabalhador tem direito à assistência gratuita aos filhos e dependentes, desde o nascimento até 5 anos de idade, em creches e pré-escolas. Né? Para ele conseguir trabalhar, ele tem que ter essa assistência aí aos seus filhos e aos seus dependentes até os 5 anos em creche e pré-escola. Seguindo, 26. Reconhece as convenções e acordos coletivos de trabalho. Isso aqui é importante e atual, tá? Então, o que acontece? Nós temos o legislado. O que é o legislado? É o que está na legislação, na Constituição, na CLT, né, em leis esparsas do ordenamento jurídico. Mas também temos aquilo que é acordado, por exemplo, entre um sindicato, né, profissional e outro do empregador. E aí eles podem fazer acordos e convenções coletivas de trabalho com outras determinações específicas ali daquele ramo, daquela categoria. E isso é possível porque está no artigo 7º da nossa Constituição Federal, tá? Que reconhece os acordos e convenções coletivas de trabalho. Seguindo, gente, olha que interessante. O 27 vai trazer a proteção em face da automação na forma da lei. Por que eu entendo que esse inciso ele é cada vez mais relevante, né? Porque muitos entendem que a gente está passando aí por uma 4ª revolução, essa revolução tecnológica. Então, tentem entender a nossa disciplina a partir dessa revolução tecnológica. Daqui a um tempo, os empregos que a gente conhece, né, alguns empregos que a gente conhece, já não vão mais existir, né? E outros que a gente não faz nem ideia, já vão existir. Então, isso vem muito, né, da questão da automação naquele momento e agora em razão da inteligência artificial. Então, vou dar um exemplo. Em alguns países já não se tem mais caixa em caixa de supermercado, a pessoa caixa, né? A pessoa vai lá, faz sua compra sozinha, paga, vida que segue. Não tem lá a pessoa, o trabalhador, funcionário que vai ali passar a compra, colocar na sacola, você vai e paga. Em alguns países já não tem isso. Então, o que a gente tem que entender aqui de direito do trabalho? Nós estamos passando por essa mudança, né? Até um momento eu ficava questionando, é bom, é ruim? Esse questionamento é bom, é ruim? Ele é válido sim, só que o que a gente tem que entender? Isso já está acontecendo. Então a gente tem que se informar dessa revolução, né, do uso de inteligência artificial e pensar como isso vai impactar nas relações de trabalho e se isso vai gerar desemprego ou não, e também criação de novos empregos que nós não fazemos nem ideia, né, do que vai ser, porque é uma coisa que tá acontecendo. Isso é bem bacana, olha só, no slide. Então, a Constituição lá em 88, né, há quanto tempo? 34 anos atrás, fala da proteção em face da automação. E aí a gente pode estender
esse posicionamento também em relação à inteligência artificial. Também temos aqui o seguro contra acidentes do trabalho, né? A cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Isso a gente está falando aqui da responsabilização do empregador. E também vamos ter aqui no artigo 7º, em relação ao processo do trabalho, gente, ação, né? Então, o trabalhador tem direito de ação quanto aos créditos resultantes da relação de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais e até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Isso nós vamos ver aqui mais adiante, tá? O 30 vai tratar da proibição da diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Então, se a pessoa ocupa a mesma função que a outra, né, ali está falando que você não pode fazer uma discriminação, por exemplo, entre homem e mulher, né, alguma questão de uma discriminação em razão da religião ou de raça, não pode, tá? Segundo a Constituição Federal. Voltando aqui no slide. Também não se pode, né? O que a Constituição proíbe? Qualquer discriminação no tocante ao salário e critério de admissão do trabalhador portador de deficiência. Então, vocês vão perceber que a legislação, inclusive, incentiva, né, a contratação dos portadores de deficiência para a gente promover a inclusão. Por fim, a proibição de distinção entre trabalho manual, técnico, intelectual ou entre os profissionais respectivos, a proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. Então, o menor de 18 anos não vai poder fazer esse trabalho noturno, perigoso ou insalubre. E também prevê a proibição de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo aqui, gente, o jovem aprendiz, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos de idade. Ainda prevê a igualdade de direitos entre os trabalhadores com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. E aí, essas foram os principais destaques que eu dei em relação ao artigo 7º. E aí, agora, a gente vai ver o que se aplica ao trabalhador doméstico e o que não se aplica. Vamos ver, nesse momento, do artigo 7º, o que vai se aplicar aos trabalhadores domésticos. Porque vocês vão perceber que os trabalhadores domésticos têm um regimento próprio, que teve uma alteração bastante significativa no ano de 2015, no que ficou conhecido como PEC das Domésticas, que virou a emenda constitucional, né, que alterou aqui o artigo 7º da nossa Constituição Federal, para incluir, né, a categoria dos trabalhadores e trabalhadoras domésticos, os seguintes direitos: salário mínimo, irredutibilidade de salário, salvo acordo ou convenção coletiva, garantia de salário nunca inferior ao mínimo, 13º, proteção ao salário, constituindo crime ou retenção dolosa, a jornada de 8 horas, 44 semanais e etc. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, remuneração pelo serviço extraordinário e também férias com 1/3, licença gestante de 120 dias, licença paternidade, aviso prévio, normas sobre saúde, higiene e segurança do trabalho, aposentadoria, reconhecimento de convenções e de acordos coletivos de trabalho, proibição de diferenças de trabalho por motivo de sexo, idade, cor, estado civil, proibição de discriminação do portador de deficiência e proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre para o menor de 18 anos. Bem, então essa foi a alteração, tá, em relação às empregadas domésticas ou também empregados domésticos. Mas não para por aí não, tá? Vamos ver o que mais se aplica, ó. Qual é a situação dos trabalhadores domésticos? Atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias decorrentes da relação de trabalho e de suas peculiaridades, os previstos nos incisos. Então, aqui, gente,
o que está previsto nesses seguintes incisos também pode ter uma aplicação ou não, né? Atendidas as condições estabelecidas em lei. Aqui vai depender, tá? Peço para vocês darem uma lida em relação à situação dos trabalhadores domésticos no que está na minha biblioteca, tá bom? Para entrar mais nesse assunto. E aí, né, vencemos o artigo 7º da Constituição Federal e agora a gente vai ver os princípios do direito do trabalho e também alguns dos principais conceitos do direito do trabalho, que são os conceitos de empregado, empregador e trabalhador, tá? Mas vamos começar aqui pelos princípios do direito do trabalho. Gente, quando eu falo em princípios, eu estou falando daquelas normas jurídicas que vão ali regulamentar a matéria. Estou falando do espírito dessa matéria. Então, esses princípios, eles devem ser aplicados na maior medida do possível, porque eles são bastante importantes e eles vão trazer a lógica do direito do trabalho, porque eles consagram os principais valores da sociedade. Então, vamos começar com o famoso princípio protetor ou princípio da proteção, né? Então, o que é esse princípio da proteção? Ele vai buscar equalizar a diferença, essa discrepância que existe na relação de emprego. Então, o que isso significa, gente? Foi observado que a relação de emprego, ela possui uma tensão natural, tá? E aí, qual que é a lógica do ordenamento jurídico? Proteger o trabalhador. Eu estou falando que é sempre assim? Não. Estou falando que isso é um princípio. O princípio da proteção vai proteger a parte mais vulnerável, mas não é sempre assim. Pode acontecer, principalmente depois da reforma trabalhista, isso deu uma flexibilizada. Mas, em geral, vamos lá para o slide, ó. O princípio da proteção se divide em condição mais benéfica ao trabalhador, tá? Norma mais favorável ao trabalhador, indúbio pró operário ou pró mísero. Porque qual que é a ideia? O ordenamento jurídico entende que o trabalhador é a parte vulnerável. Então, ele vai ter essas garantias no direito material do trabalho, tá? Isso é até conhecido do senso comum. Muita gente critica, muita gente apoia. Isso vem do princípio da proteção. Vamos seguir aqui para ver o segundo princípio do direito do trabalho, que é o princípio da irrenunciabilidade, também conhecido como indisponibilidade. Mas o que é isso, professora? Significa que o empregado não pode nem renunciar e nem dispor de seus direitos trabalhistas, tá? Mas aí, gente, o que vocês têm que entender? Os princípios, como eu disse inicialmente, eles têm que ser realizados na maior medida do possível, né? Na maior medida possível. Eles não são absolutos. Então, eles são diretrizes, né, favoráveis ao trabalhador, como neste caso, mas vejam, olha só, essa súmula do TST. O que é TST, professora? Tribunal Superior do Trabalho. Que é, então, um órgão que vai decidir, né, no mais alto grau, as lides e questões trabalhistas. E o que o TST entende? Por exemplo, que o empregado pode renunciar ao aviso prévio quando ele comprovadamente já adquiriu outro emprego. Então, vejam, aqui o princípio da irrenunciabilidade está falando, olha, esse direito é indisponível. Mas, o que eu estou dizendo, este princípio não é absoluto. Tanto que o próprio TST já aceitou que em determinados casos, né, ele seja flexibilizado. Então, essa é a ideia do princípio. E por fim, ó, nós temos aqui o princípio da continuidade da relação de emprego. Então, olha só, a gente está falando aqui de direito do trabalho, então a gente está falando de CLT. Bom, já existiu no Brasil uma estabilidade no direito do trabalho, não existe mais. Então, a regra era a estabilidade decenal, né? Depois de 10 anos você virava estável, né? Mas essa estabilidade decenal, olha aqui,
acabou com o advento, ou seja, com a criação da Constituição Federal de 88. Assim, desde a CF de 88, o princípio da continuidade da relação de emprego foi relativizado, pois foi adotado em regra o regime do FGTS nos contratos de trabalho. Então, entendo, desde 88 a gente não tem, né, mais essa estabilidade, mas para o trabalhador não ficar a ver navios, a Constituição previu o fundo de garantia por tempo de serviço. Tudo bem? Então, vejam, gente, este é o princípio da continuidade da relação de emprego. E aí, também temos aqui o princípio da primazia da realidade. O que é isso, professora? Significa que na seara trabalhista prevalecem os acontecimentos fáticos provados no processo. Exemplo clássico, artigo 461 da CLT, trata da equiparação salarial sempre que nos planos dos fatos o empregado exercer as mesmas atividades do paradigma, fazendo jus ao mesmo patamar salarial. Então, olha, gente, princípio da primazia da realidade. O que acontece? Vou comentar aqui uma fraude que pode acontecer. Você contrata um funcionário do lar como MEI. Ele não é MEI. Ele é, vamos supor, trabalhador doméstico, né? Então, o que se tenta, muitas vezes? Fugir aí do vínculo de emprego. A partir do momento que você tem o princípio da primazia da realidade, se desconsidera, né, essa questão do MEI e vai ali, considera um vínculo de emprego com todos os direitos trabalhistas. Este é o princípio, né, da primazia da realidade, né? Mas atenção, gente, a realidade não pode violar a legislação, né? Um exemplo aqui, se um servidor público exerce outras atividades, vamos supor, um técnico que faz as funções de um analista, em desvio de função, ele está em desvio de função, mas ele não vai poder receber a mais por isso, a fim de se preservar a regra do concurso público. Então, olha só que importante. Na administração pública, em geral, né, quando a gente está falando de servidor público, a gente não pode, vamos supor, um técnico está fazendo todas as atribuições ali de um analista. Ele não vai passar a receber igual analista, né? Porque isso violaria a regra do concurso público. Então, o que fica claro aqui? Né? A gente tem o regime da CLT, que é o que a gente está estudando aqui, do direito do trabalho, e a gente tem outro regime, né, dos servidores públicos que são estatutários, tá? E aí é outra lógica, outro regime que vocês vão ver em outra disciplina, tá? Aqui, a gente vai ver, né, o direito do trabalho. E aí, para finalizar, a gente tem o princípio da razoabilidade, boa-fé. E aqui até trouxe um quadrinho aqui falando o que é a boa-fé, né? Que esse princípio da boa-fé, gente, ele não está só no direito do trabalho, ele está em todas as áreas do direito. Tudo bem? E aí, passando aí para a nossa última parte da aula, né? Agora que a gente já viu os principais incisos do artigo 7º da Constituição Federal e os principais princípios do direito do trabalho, nós vamos chegar no coração do direito do trabalho, né, nos conceitos principais, que nada mais são do que o conceito de empregado, empregador e trabalhador. Então, por exemplo, um estagiário, ele é empregado? Não, o estagiário é um estagiário, ele vai ter a lei do estagiário que vai ali regular as relações dele. Eu, servidora pública, eu sou empregada? Não, eu sou servidora pública, né? A minha legislação vai ser a Lei 8.112. Quem que a gente está estudando aqui em direito do trabalho, em geral? A gente está estudando aqueles cujo regime jurídico encontra-se na CLT. Vamos entender o que diz esse quadro aqui, ó? Olha só, gente. Essa ilustração foi retirada da obra que eu sugiro vocês lerem alguns capítulos, né? O que diz? Percebam aqui, relação de trabalho é tudo isso aqui, ó. Então, pode ser o estagiário, o autônomo, o eventual, avulso, temporário. O empregado, ele é apenas uma parcela da relação de trabalho, tá? Então, vejam, a relação de trabalho, ela é muito mais ampla. Né? Então, por exemplo, eu sou voluntária num hospital.
Eu posso ser voluntária, eu posso ser trabalhadora, mas eu sou empregada? Não, eu sou voluntária. Então, empregado é quem tá pela CLT, tá? E é o principal objeto do nosso estudo, o empregado. Beleza? Bem, e se temos um empregado, nós temos um empregador. Então, vamos ver aqui qual que é o conceito de empregador, que eu trouxe dessa doutrina aqui da Thaís Aleluia, que diz que a CLT, propriamente dita, não detalhou muito a figura do empregador, porque o foco da CLT é o empregado e a prestação de serviços. Mas o artigo 2º da CLT diz que empregador é a empresa individual ou coletiva que admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços, assumindo os riscos da atividade econômica. Então, olha só, gente, quem assume os riscos da atividade econômica é o empregador, não é o empregado, tá? Vamos lá ver. Quem assume os riscos é o empregador. E o parágrafo 1º do artigo 2º traz, inclusive, a figura do empregador por equiparação. O que é isso? Ou seja, os profissionais liberais, instituições de beneficência, associações recreativas e outras instituições sem fins lucrativos que admitem trabalhadores como seus empregados. Tudo bem? O parágrafo 2º já foi incluído pela reforma trabalhista, gente, pela Lei 13.467 de 2017, e vai tratar do empregador que pertence a um grupo econômico. O que é isso? Sempre que uma ou mais empresas estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, mesmo que cada uma delas tenha personalidade jurídica própria, ou ainda mesmo quando cada uma delas resguardar sua autonomia, mas integrarem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Isso aqui é em benefício do trabalhador, tá bom? E aí vem essa ressalva do parágrafo 3º, no sentido de que não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessária a demonstração de interesse integrado e a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas integrantes do grupo econômico. Então, essas são as considerações relativas ao empregador. E agora nós vamos passar a analisar, né, a figura principal aí da CLT, que é o empregado, a outra parte da relação. Então, vejam, quem vai caracterizar a relação de emprego é o empregado, tá? E aí, quem que é o empregado, gente? É toda pessoa física, tá? Então, o empregado é pessoa física, que presta serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Gente, vocês já devem ter ouvido falar em pejotização, né? Então, o que é pejotização? O empregador que quer fugir ali de um vínculo de emprego, não quer, por exemplo, pagar direitos trabalhistas, e fala para o seu funcionário, faz uma PJ, constitui uma pessoa jurídica, né, para não ser reconhecido o vínculo de emprego. Mas isso, né, por exemplo, em relação ao princípio da primazia da realidade, isso pode ser uma fraude, tá? Porque, olha só, o conceito de empregado é pessoa física, tá? E aí é a pessoa física que vai na sua casa ou na sua empresa, né, onde você tem o seu estabelecimento, que vai com habitualidade, né? Então, é uma relação não eventual, olha aí, né, a um empregador. E aí tem dependência desse e recebe salário, tá? Se não receber salário, pode ser inclusive um crime aí de manter uma pessoa em condição análoga a escravo, tá? Então, o que diz o parágrafo único? Continuando. Não haverá distinções referentes às espécies de emprego e às condições dos trabalhadores, tampouco entre o trabalho intelectual, técnico e manual. Nesse sentido, é sempre a legislação tentando evitar a discriminação entre os trabalhadores, ok? Bem, e aí para a gente entender, em suma, quais são as características do empregado? Como eu disse, ele vai ser uma pessoa física, olha aqui, ó, pessoa física. Ficou feio demais meu boneco. Pessoalidade, o empregado não pode se fazer substituir livremente,
então essa é uma característica. Ele é subordinado ao empregador, então o empregador é quem possui o poder diretivo, o poder de direção, organização e fiscalização e o poder disciplinar. Onerosidade significa que a contraprestação pelos serviços prestados é paga, né, gente, em dinheiro. Pode ser também in natura, mas isso a gente vai ver futuramente, é só um percentual. Habitualidade ou não eventualidade e risco pelo empregador, alteridade, alheiabilidade. Ou seja, o risco é do empregador, não seria justo passar esse risco da atividade ao empregado. Porque, como eu já disse, o empregado é o vulnerável dessa relação. Então, com isso, né, eu termino a nossa web aula 1. Nós vimos aqui o artigo 7º da Constituição Federal e seus principais incisos. Nós vimos os principais conceitos e princípios do direito do trabalho e finalizamos a nossa aula agora com o conceito de empregador, empregado e trabalhador. Vejo vocês na web aula 2 com mais direito do trabalho. Obrigada e até logo. Educação à distância, mudando realidades.